Esse tópico de inteligência artificial é bem interessante. Meu café já é! Oi pessoal, aqui é o JP. A gente está começando um programa novo aqui na Hotmart, um programa de bate-papo. E o primeiro convidado é o Ricardo Amorim, que é o economista mais influente aí do Brasil, segundo a Forbes. Então, Ricardo, prazeraço te receber aqui. A gente tem uma missão complicada, que é fazer um bate-papo aqui sobre economia, sobre, enfim, esse cenário todo que está se desenhando aí para 2019, enquanto a gente compete para ver quem ganha isso aqui. Tá fechado, JP. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu já tive a chance de fazer muita coisa legal. Já fiz evento com o Bill Clinton, já fiz coisa em bunker antinuclear. Mas olha, a entrevista jogando Jenga é a primeira vez. E como tudo na vida, eu cheguei aqui, a regra de Jenga é diferente da que eu jogo com meu filho lá em casa. Mas não vou dar moleza pra você, não. Bom, Ricardo, assim, eu acho que é a primeira vez que a gente tá fazendo esse programa. Chama a próxima jogada, inclusive. E eu acho que tem uma conotação toda especial você ser o primeiro aqui. Não só porque a gente tá na primeira semana do ano, praticamente, e a gente vai falar muito de empreendedorismo, de economia, enfim, eu acho que é legal dar a sua percepção do que vai acontecer, mas também porque alguns anos atrás você teve uma história interessante que talvez você não se recorde, e que ajudou muito, não só a Hotmart, como várias empresas aqui da região. Então, o que aconteceu foi que a gente começou lá atrás com essa ideia que era praticamente uma brincadeira, né, que era do San Pedro Valley, e eram algumas empresas que estavam reunidas tentando criar alguma coisa na área de tecnologia aqui em BH, muito incipiente ainda, e algumas coisas aconteceram e começamos a falar que aqui era uma região meio mágica para startups e tudo mais, e batizamos de San Pedro Valley. A coisa foi espalhando, uma jornalista francesa publicou numa revista americana, especializada em startups, sobre o tal San Pedro Valley. E você foi o primeiro cara que falou sobre São Pedro, ou citou São Pedro Valley. Eu nem tenho ideia se você realmente sabia o que estava rolando ali naquela época, mas você citou o São Pedro Valley no Manhattan Connection, e a partir daí a coisa ganhou uma outra proporção. Sabe, você lembra disso, não? Olha, eu preciso ser justo, não lembro. Agora, faz todo sentido do mundo, por várias razões. Meu interesse em tecnologia, inovação, startups vem de longa data. Esse é o primeiro fator. O segundo, uma coisa que me chama... E isso significa o seguinte, há muito tempo acompanho isso tudo. O segundo fator é que uma das coisas que me chama muito a atenção é quando a mídia estrangeira dá antes do que a nossa algum assunto. Aí eu falo, não dá para ficar para trás, a brasileirada precisa saber. E o terceiro ponto é que eu tomei para mim como missão já há algum tempo, é ajudar a difundir, a divulgar e fortalecer os vários ecossistemas de inovação no Brasil. E a razão é muito simples. Eu estou absolutamente convencido que a gente está vivendo o período de mais transformação tecnológica da história da humanidade, mas disparado, que isso vai se acelerar mais nos próximos anos, e que quem estiver de fora, isso vale para um país, vale para uma empresa, ou vale para as pessoas nas suas carreiras pessoais. Quem estiver de fora vai dançar. E me parece, essa é a parte que me incomoda, que o Brasil ainda não está, apesar de ter avançado muito nos últimos anos, suficientemente envolvido nisso tudo. Então, sempre que eu tenho a chance de fazer alguma coisa para fortalecer, eu faço. Então, essa eu preciso ser franco, eu não me lembro, mas faz todo sentido. Faz sentido. Vamos começar a jogar então também. Vamos a gente tá lá. Conversando aqui, estamos esquecendo. Manda ver e a gente continua aqui. Ele tá querendo me dar a chance de dançar logo na primeira. Você tava falando aí dessa importância das transformações tecnológicas, desse novo, enfim, a nova economia que está surgindo mesmo, né? Aqui em BH, eu acredito muito nisso especificamente porque, querendo ou não, é uma economia muito baseada ainda em extrativismo, em tirar minério do chão, enfim, muita siderurgia, muita indústria e pouco serviço se comparado com outras regiões, né? E eu acho que isso é bom, cara, você fez muito mais rápido que eu. E o São Pedro Valley... É que você ainda não tem filho, eu tenho um de 8 anos, leva vantagem. O São Pedro Valley, ele vem muito nisso, cara, e uma das principais crenças que eu tenho é que, pela vocação que a gente tá construindo aqui, o futuro do Estado passa muito por tecnologia, né? E a gente tem um momento de transição agora, aqui no Estado. Eu acho que vai ser uma transição bem brusca, né? Diferente, assim. Normalmente, chega no início do ano, você pega aí 1º de janeiro, nos últimos anos, talvez até nas últimas décadas, o 1º de janeiro nunca foi tão diferente igual esse 1º de janeiro agora. Não só para Minas, mas acho que para o Brasil também. Então, o que você acha, assim, cara, que vai mudar
Não só na parte de tecnologia, mas na parte de negócio mesmo, desse ecossistema de empreendedorismo. O que você está enxergando para esse momento agora? Olha, eu acho que vai mudar sim, eu espero que mude para muito melhor. Uma das coisas que precisa acontecer no Brasil, de fato, não só em BH e em Minas, mas em todo o Brasil, é uma inserção maior no Brasil desse processo de transformação. E me parece que isso é verdade no governo estadual, isso é verdade no governo nacional, há uma noção mais clara dessa necessidade. Então a minha impressão é que isso vai acontecer, que isso vai ser extremamente benéfico para o Brasil, para os brasileiros, e eu estou convicto que vocês, do horizonte de startup, eu vou tirar vocês, eu vou colocar nós, porque afinal de contas eu também hoje sou sócio fundador de duas, acho que posso me dar o direito de fazer parte do grupo, eu sou um sócio menor desse grupo, mas enfim, temos um papel importante em conscientizarmos as autoridades públicas e a sociedade como um todo, mas acredito que vai acontecer. Concordo 100%, cara. Acho que o momento é bom. Enfim, tem várias coisas aí que a gente pode argumentar ou contra-argumentar sobre a mudança que está acontecendo no Brasil agora, mas acho que com relação à economia... Você já a minha vida! Tô bem feliz com o que eu tô vendo aqui, o jeito que tá balançando. Você tava falando, Ricardo, uma coisa que achei curioso, você falando que você presta bastante atenção quando a mídia estrangeira dá uma notícia sobre o Brasil, que é relevante, né, antes de alguma coisa daqui, que foi até o caso do São Pedro Valley. Como é que você acha que tá essa transformação no setor de mídia mesmo acontecendo agora? E o que você acha que vai vir agora para os próximos anos também? Bom, com relação a essa questão da mídia estrangeira, o que me chama a atenção é que normalmente quando isso acontece são exatamente matérias a respeito de tecnologia, porque a mídia estrangeira já vê tecnologia, inovação e startups como assuntos mais prioritários do que a maior parte da mídia nacional. Então, tem dois assuntos que às vezes a mídia estrangeira cobre antes que a brasileira. Um está ligado à ecologia, meio ambiente, e o outro está ligado à inovação. Com relação à transformação da mídia, aí eu acho que é um processo global, não é um processo só brasileiro, a mídia está num processo de ter que achar uma nova identidade. Mudou tudo, está mudando tudo, a mídia tradicional não sabe muito bem como, mas precisa se recolocar. Eu posso contar de um projeto que eu participei. O jornal Gazeta do Povo, que é de Curitiba, resolveu matar o produto físico deles e ir só para o mundo digital. Isso faz 1 ano e meio, 2. Só que quando ele vai para o mundo digital, muda uma das características básicas. Jornal normalmente é regional. Então, a competição da Gazeta do Povo no físico era com os jornais, particularmente com os jornais do Paraná. Na hora que ele vai para o digital, a competição é para o Brasil inteiro. Aí eles precisavam trazer colunistas de projeção nacional. Foi onde eu entrei no projeto e participei desse projeto. Mas o que eu tô vendo é que cada vez mais a gente vai ver essa separação, essa é a minha impressão, a separação entre os meios acaba. Primeiro, eu acho que o vídeo vai dominar em tudo. Então, cada vez mais você pega a rádio, mas que agora tem vídeo na internet, coisas do mundo. Internet e TV vão virar uma coisa única, já estão virando em alguns sentidos, eu acho que vão acabar virando, e o que isso para mim significa é que os modelos de negócio precisam se reinventar. Quem conseguir fazer isso vai ter futuro, quem não conseguir vai dançar. Perfeito. Eu sou jogada. Não era a sua? Não, a minha tá em cima aí, ó. E o cara ainda vem me falar que tá em cima. Ele com relação ainda sobre essa parte da mídia, uma coisa que me chama muita atenção, que eu tenho falado há algum tempo já também, é sobre a descentralização do poder da mídia, né? Então, assim, algum tempo atrás você tinha o poder da mídia muito concentrado em grandes veículos, né? Sim. Emissoras de TV, emissoras de rádio, grandes revistas e tudo mais. E isso mudou radicalmente de poucos anos para cá. Então, hoje você tem influenciadores, né? Pessoas criando conteúdo em mídias sociais, em diversas plataformas, YouTube, Instagram, LinkedIn. Tá ruim aí? Tá vai ficar pior, não preocupa não. Tá ficando difícil, bicho. Eu acho que você andou treinando isso aí. Então você tem os influenciadores, né? Que hoje tem o poder de realmente fazer as massas se moverem de um lado para cá, que antes era simplesmente reservado à mídia tradicional, que era quem tinha a capacidade de produzir conteúdo. Não só produzir, mas de entregar também. E inclusive você hoje, pelo menos do Brasil, você é o maior influenciador do LinkedIn, né? E tirando aí, você pode falar melhor, mas tirando alguns países do mundo aí, você tá lá no topo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E também como que foi que você decidiu começar no LinkedIn e se você usou alguma das mídias tradicionais, né, ativamente, não indiretamente porque você era conhecido, mas ativamente, para começar a formar sua audiência no LinkedIn.
Bom, vamos lá. Eu vou começar pela última, que é mais fácil. Não, eu não usei absolutamente nada das mídias tradicionais para formar a minha audiência no LinkedIn, mas o fato de eu ser conhecido por conta das mídias tradicionais me ajudou, facilitou e tornou isso possível. Acho que tem uma história divertida de contar a respeito do LinkedIn, que eu ouvi faz um ano e pouco, então, sei lá, eventualmente isso nem é mais verdade, mas na época, eu conheci um brasileiro que trabalhava no LinkedIn nos Estados Unidos, ele veio me perguntar se eu sabia como é que o pessoal me conhecia lá, né? Lá no LinkedIn. Eu falei, não tenho a menor ideia. Eles falaram, você sabe qual é o teu apelido aqui? Eu falei, não. Aí eles viraram pra mim e falaram, aqui você é conhecido como a Kim Kardashian do LinkedIn. Agora me explica por quê. Ele falou, não, é que o pessoal não conseguia pronunciar o teu sobrenome direito, Amore, era um negócio meio atrapalhado. E na época, não sei se isso ainda é verdade, eu tinha o que eles chamavam de taxa de conversão mais alta do LinkedIn. O que é isso? O LinkedIn sugere pessoas para você ser seguido. E o percentual que seguia meu era o mais alto na época no mundo inteiro. E eu fiquei surpreso quando eu vi isso. Falei, mas como é que é possível? Como é que eu não posso ter isso mais alto, sei lá, do que o Bill Gates ou do que o Richard fora Branson? Do Brasil também, né? Aí o cara me explicou, isso era global. Aí o cara me explicou, falou, é simples. A tua taxa de hater é muito baixa em relação... É claro que eles são muito mais conhecidos que você. Sim. Só que elas têm uma taxa de hater muito maior que a sua. Então, exatamente por conta disso, você acabou tendo a soma dessas duas coisas. Ser suficientemente conhecido com uma taxa de hater muito baixa. Ou seja, tem uma rejeição muito baixa. Exatamente. O que é bem curioso também, né? Porque você é um cara que dá opinião diariamente sobre diversos aspectos, muitas vezes polêmicos ou bem polarizados hoje em dia, né? E eu imagino que isso não agrada a todo mundo, né? E hoje esse problema de haters e pessoas atacando os influenciadores é uma coisa séria. Tem gente que começa a criar conteúdo e desiste por causa disso. Tem gente que nem começa porque o cara já começa a criar fantasia que se eu crescer alguém vai vir me atacar e vai ficar ruim pra mim. Quer dizer, ele nem saiu do lugar, mas é realidade que tem muito hater mesmo. Como que você lidar com isso no dia a dia? Olha, eu lido numa boa por várias razões. Primeiro, que isso existe geral, não tem nem discussão, mas eu tenho também. Agora, eu lido bastante numa boa porque eu nunca tive a pretensão de agradar a todo mundo. Sim. Ficou contente com essa ideia certa. Eu vi a risadinha dele, ficou feliz. Ninguém agrada a todo mundo. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo, o que eu dizia, particularmente no LinkedIn, nesse sentido tem uma vantagem em relação às outras redes sociais. Nas outras redes sociais, as pessoas se sentem anônimas. E, por consequência, elas se sentem livres para atacar, inclusive de forma agressiva, quem quer que seja. No LinkedIn, o cara tá lá, onde ele trabalha, o que ele faz. No mínimo, as pessoas são muito melhor educadas. Então, isso é uma coisa que, naquela plataforma em particular, é menos grave esse problema de haterismo. Ele não é colocado da mesma forma que em outras plataformas. Mas no fundo, até nessa questão de influenciadores, uma das coisas que eu acho que é importante, a gente chama a era atual de era de informação. Eu acho que vai ter uma transição que já começou, mas vai se fortalecer. Eu chamo de era da credibilidade. O que quer dizer isso? Quando começa a surgir muita fake news, surgir muita porcaria, você pega a crise que o próprio Facebook está tendo, enfim, cada vez mais o que vai acontecer é que as pessoas vão querer ter coisas que elas confiam, que elas sabem que aquilo é verdadeiro. O problema é, com a quantidade de informação que a gente recebe, com a quantidade de temas, não dá para verificar cada informação. Então, o que a gente vai usar como critério para isso é de quem vem. Aí é a quem tá filtrando. Exatamente, é a credibilidade de quem está fazendo aquela curadoria para a gente que está em jogo. E nesse sentido, o que eu acho que mais importante do que nada, para qualquer um, para o influenciador, para quem quer construir uma base digital, para quem quer vender o produto, é construir, tá o tempo inteiro entregando coisas que tenham valor para quem está e principalmente que isso ajude a aumentar a credibilidade. Porque cada postagem que você vai fazendo, você aumenta ou diminui sua credibilidade. É aí que a coisa funciona. Legal. Pra quem? Nossa senhora! Vivendo perigosamente. Mas aí ficou até fácil, pô. Até agora eu vou ter que achar Isso é uma técnica, eu dou uma balançadinha e fica no lugar só pra assustar, só pra desconcentrar o oponente. Mas aqui, ó, facinho, ó. Molinho. Pois bicho, quem sabe, quem não sabe, copia. Mas, você tá falando sobre criar conteúdo e se tornar um influenciador e tudo mais. Com relação a negócios digitais, né? Aqui na Hotmart a gente trabalha praticamente só com isso, né? Todos os nossos usuários, eles têm alguma coisa na internet. E muitas vezes eles produzem conteúdo, outras vezes eles trabalham mais com mídia paga e tudo mais, mas ele tem algum produto que ele vende
online. Com relação a negócios digitais, todas essas mudanças, não só no cenário econômico, mas acho que no cenário de tecnologia mesmo, o que você vê para 2019 que pode ser um ponto de atenção ou talvez um risco? O que você poderia falar para esse pessoal? Bom, uma das coisas que eu acho, como eu dizia, é que a importância do vídeo será cada vez maior, porque o que determina isso, assim, o vídeo engaja muito mais do que o resto. A questão do vídeo é que se o cara que está vendo não tiver uma boa banda de internet, aquilo pode ser um inferno. Quanto mais melhora a qualidade da internet, mais o vídeo se torna preponderante como mídia de internet. Então eu acho que essa é a tendência para onde vai, mas eu acho que a parte mais importante é o quanto se pode gerar de valor na internet, de riqueza, num ritmo que você não encontra fora dele. Eu acho que a melhor forma de ver isso é o seguinte, uma comparação que eu faço é que as 3 empresas mais valiosas do principal setor da economia mundial em 1990, que era o setor automotivo, que era GM, Ford e Chrysler na época, para elas venderem 250 bilhões de dólares em um ano, elas empregavam 1.200.000 pessoas e elas tinham um valor de mercado de 30 e poucos bilhões de dólares. Muito bem, passam 25 anos, uma geração depois, as 3 gigantes de tecnologia, você pega Apple, Facebook e Google, elas valiam 1,2 tri, elas valiam quase 40 vezes mais, empregavam 1/10 dos funcionários e tinham vendas iguais. O que significa isso? Para a mesma venda, por que elas podiam empregar 1/10 dos funcionários? Porque a produtividade no mundo online era 10 vezes maior. Ponto número 2, por que elas valiam 40 vezes mais e não 10 vezes mais? Porque além de ter produtividade maior, elas cresciam num ritmo mais acelerado e tinham margens maiores. Você ganha de todos os lados. Isto aqui faz com que empresas que não entrem de cabeça no digital, não importa o produto ou serviço que ela tem, essas empresas vão dançar muito rápido nos próximos anos. E isso eu acho que é uma outra tendência que a gente vai ver cada vez mais as grandes empresas entrando para valer nisso. Legal. Teve uma vez que eu estava falando sobre isso num evento e um dado interessante que me chamou a atenção é a quantidade de funcionários robôs da Amazon que está em armazém, principalmente movendo caixa de um lado para o outro, movendo estante, pegando caixa em prateleira e tal, versus a comunidade, a população de funcionários humanos da Amazon. E o que parece muito, que todo mundo, na primeira percepção, fala, eu acho que os humanos vão acabar e no final vai ter muito mais robô. E quando você olha o gráfico de como a coisa está se desenhando na Amazon, você tem uma curva... Sim, a ver sorrir. Você tem uma curva exponencial. Uma curva exponencial de funcionários robôs crescendo. E o que todo mundo espera é que funcionários humanos caiam. Porém, isso não está acontecendo. Eles também estão crescendo num ritmo menos acelerado que funcionários robôs, mas é exatamente o que você falou. É a combinação para chegar no máximo de produtividade, porque no final das contas, produtividade reduz custo, aumenta o mercado, gera mais valor e a empresa continua crescendo. Isso que você está falando é a história da inovação e do capitalismo. Quando surgiu o automóvel, as pessoas falaram, meu Deus, vai acabar com o emprego. Porque o cara que fazia a carruagem, o cara que era o motorista de carruagem, o cara que cuidava do cocô do cavalo, todos esses caras ficaram sem emprego. E falaram, agora já era. Agora já era. Pois é, bastante apropriado. E o que acabou acontecendo foi que sim, foram destruídos centenas de milhares de empregos, só foram criados 10 vezes mais empregos na indústria automotiva. A grande dúvida que se tem dessa vez é que tem uma tecnologia que faz uma diferença, chamada inteligência artificial, porque ela vai gerar um monte de empregos novos, que a gente não sabe quais são, e é por isso que as pessoas sabem o que vai sumir, mas não sabem o que vai surgir. A dúvida é se os empregos que vão ser criados vão ser empregos feitos por gente ou por outras inteligências artificiais. Então talvez esteja algo diferente mesmo vindo por aí. Vamos ver no que vai dar. Eu acho que esse tópico de inteligência artificial é bem interessante. Meu café já era. Olha, gente, eu quero registrar aqui que eu soube antes de vir pra cá que o JP nunca tinha ganhado uma partida disso aqui. Eu consegui ser o primeiro a perder dele aqui. É isso aí, é pra quem pode. Ganhei do cara que é campeão de natação, campeão de tudo que você puder imaginar aqui, a primeira vitória do Ricardo. Mas... vamos lá. Bom, como nós temos aqui isso aqui... Se fosse um biscoitinho, dava até pra comer, né? Tá com pinta, tem gana. Não vai dar. Mas esse tópico de inteligência artificial, a gente, assim... É interessante porque tem muitos benefícios, eu acho que com relação à produtividade, mas tem muitos receios também, né? Tem uma dúvida muito grande que ninguém conseguiu responder ainda, que é... Quão inteligente pode ser uma inteligência artificial?
Porque é uma coisa assim, você vai mensurar o QI de um ser humano, ele tem ali que varia de 85 a 115 é o ser humano médio, daí você tem 115 para cima, acima da média, 140 já é um gênio, ou qualquer coisa do tipo, e você tem uma noção ali de até onde vai a inteligência de um ser humano. E o problema é que, vamos supor que o gênio, o 140 de QI, ele tá aqui, o nível de inteligência dele. O problema é que a gente não sabe se a inteligência artificial, ela vai, assim, ter uma inteligência aqui, nessa altura, ou se vai ter uma inteligência aqui. E se ela tiver uma inteligência aqui, até que ponto faz sentido existir inteligência humana, né? Porque aí você começa a parar para pensar. Vou dar um exemplo aqui qualquer. Vamos supor que você tenha um terreno, um lote vago, e ali no meio do lote vago você tem um cupinzeiro, tá? Não sei se vocês conhecem cupinzeiro, tá, gente? Mas eu sou da roça e lá tinha cupinzeiro. Então tem um cupinzeiro lá. E você vai ter que, sei lá, você recebe uma verba para construir um hospital para cura de câncer, para tratamento de câncer, qualquer coisa do tipo, e é ali. Cara, se você tem o dinheiro, você tem o terreno, você vai pensar se o cupinzeiro, que é algo insignificante, deveria estar ali ou não? Você tem um objetivo tão maior que você vai chegar, vai passar o trator em cima do cupinzeiro e vai construir um hospital ali. E o receio é, será que a inteligência artificial vai se tornar algo tão inteligente que vai olhar pra gente e falar assim, cara, esses caras são cupinzeiro. Estão atrapalhando mais do que ajudando. Olha, tem muita gente com essa preocupação e a minha resposta é, eu não acho que isso vai acontecer e vou te explicar por quê. E acho que o teu exemplo foi bastante bom. Por uma razão muito simples. A inteligência artificial, a primeira resposta a respeito de qual é o limite de inteligência, meu palpite, é muito mais lá para cima. Porque ele é definido pela capacidade de processamento que há dos computadores, que pela lei de Moore, mais ou menos ela dobra a cada ano e meio, 2 anos. Só para dar uma ideia, a inteligência artificial não é novidade. A inteligência artificial vem de 1950. Eu usei a inteligência artificial em 1993 para prever comportamento de mercado de câmbio. O que vai acontecer com o dólar, com não sei o quê. Isso faz 25 anos. De lá para cá, a capacidade de processamento aumentou 1 milhão de vezes. E vai aumentar mais. Dobra daqui a 2 anos e dobra de novo e por aí vai. Significa o seguinte, vai para a estratosfera essa experiência, essa inteligência, sim. Só que tem um detalhe. O que a máquina não faz é definir objetivo. Quem define o objetivo, isso somos nós. Definir qual é, no caso o seu objetivo era, vamos ter que construir isso aqui. Quando ela vai passar por cima do cupinzeiro, se nós formos incapazes o suficiente, na hora da definição do objetivo, de falar, construa o hospital, mas não passa por cima do cupinzeiro. No caso, o teu exemplo de hospital contra câncer eu achei muito bom, porque câncer é um caso bacana do que já está acontecendo agora. A inteligência artificial hoje, do ponto de diagnóstico em câncer, já é feito melhor do que o melhor dos... O cara em diagnosticar no mundo tá para trás. Por quê? Porque esse cara viu 10 mil casos na vida. Sei lá, você joga na inteligência artificial em 1 segundo todos os casos da história da humanidade de câncer. Segundo, cirurgia. A gente já está caminhando para o ponto que a cirurgia vai ser muito mais precisa feita por um robô do que feita por uma pessoa. E aí você vai falar, o que o médico vai fazer então, na minha opinião? Passar a cuidar das pessoas. Hoje, médico e todo o sistema de saúde cuida de doença e não de gente. Por que tem por exemplo, pegar o tratamento de câncer. Várias vezes o problema do tratamento de câncer não é o tratamento de câncer, é o cara aderir ao tratamento de câncer. Porque o tratamento de câncer tem um monte de efeitos colaterais pesados, difíceis, e o cara não faz. O médico não acha que é função dele... lidar com o psicológico do cara para fazer um negócio. Mas porque é isso que vai fazer o cara viver ou não. Então muda, e aí chega no meu ponto. O que sobra para nós humanos, o que é estritamente humano, que não vai ser inteligência. Que o que vai sobrar para nós estritamente humano tem a ver com relacionamento, tem a ver com empatia, criatividade. Tem a ver com saber que se o cara nunca ganhou no Jenga, é importante deixar ele ganhar uma vez. É esse tipo de coisa, pelo menos criar uma boa desculpa, esse tipo de coisa, criatividade, sem dúvida, cada vez mais, isso é que eu acho que vai ser importante. E se eu posso dar uma dica para quem tá vendo aqui, eu fiz um TED Talk exatamente sobre isso. Dá uma busca aí no Google, TEDx, Ricardo Amorim, vocês vão encontrar que é exatamente sobre o futuro do trabalho em meio a todas essas transformações. Ricardo, vamos voltar aqui para o assunto de economia, do cenário econômico 2019. Eu queria que você desse um overview aí com essa mudança, o que você acha que vai acontecer e que os empreendedores mesmo, que gente que está querendo arriscar para abrir um negócio, pode esperar.
Bom, a primeira coisa é que melhorou muito a confiança no Brasil. E confiança tem um pouco de profecia autorrealizável. Porque quando as pessoas acham que o futuro vai ser melhor, elas tomam decisões que fazem com que o futuro seja melhor. Então, o cara que acha que vai ter mais dinheiro no futuro vai às compras e ajuda as empresas a venderem. Quando as empresas vendem mais, elas acabam precisando de mais gente, contratam mais gente. Fazendo isso, elas colocam renda no bolso de mais gente. Então, tem todo um círculo virtuoso. Sim. É isso aí, vai começando por aí. Mas aqui é um bom exemplo. Opa, o que realmente faz diferença? É você criar uma base forte, firme. É igual o negócio aqui do Jenga. Por enquanto tá firme aqui. Por enquanto tá firme. Só que o que tem de importante nesse processo é que o que se espera é que o próximo governo vá de fato fortalecer essa base, tomar um monte de medidas para fortalecer isso aqui. O que a gente precisa ver se vai ser verdade. Essa é a expectativa. Sim. Entre a expectativa e a realidade tem o meio do caminho. Então o que eu acho é que o governo precisa confirmar isso tudo. Moral da história, eu acredito que o ano que vem tem tudo para ser melhor, certamente melhor do que foi o ano passado, do que foram os últimos anos. Eventualmente pode ser que seja bem melhor se eles avançarem de forma significativa na reforma da Previdência, na reforma tributária. O Brasil pode surpreender muito melhor do que as pessoas estão achando. Agora, do ponto de vista do empreendedor, o ponto é, mesmo que isso não seja verdade, para quem está empreendendo, o que importa, mais do que nada, não é o ambiente macroeconômico. O ambiente macroeconômico é determinante para uma empresa grande. Se você tem 50% do mercado e o mercado não cresce, é difícil que você vá conseguir crescer no ano seguinte. Agora, se você está num mercado que está surgindo e que pode crescer muito, ou você tem uma parcela tão pequenininha daquele mercado, bicho, o mercado pode até encolher e você pode crescer absurdamente. Então, para o empreendedor, a grande questão é claro que é mais fácil crescer num ambiente melhor. Mas, bicho, dá para crescer nem que o ambiente não ajude. Portanto, não use isso de desculpa para não fazer acontecer. E querendo ou não, o empreendedor ele tem que ter muita autorresponsabilidade, né? Se você for depender de todas as condições de temperatura e pressão, tá soprando ao seu favor ali para fazer algum negócio, você não vai sair do lugar, ou vai demorar muito tempo, e aí você já perdeu até o timing da coisa como um todo, né? Mas ainda assim, você estava falando... a gente tem que ver e como que a gente pode acompanhar se o que são indicadores bons para a gente saber se o governo está indo na direção mais favorável para o empreendedor ou não. Porque assim, uma coisa é, daqui 4 anos olha para trás, não, realmente foi muito bom. Mas no dia a dia, né, o que é um indicador confiável? No caso de Brasil, a primeira coisa que precisa ser acompanhada é o andamento das reformas. A primeira delas é a reforma da Previdência. Que reforma da Previdência será? A melhor reforma da Previdência é a ideal, que não vai acontecer. Mesma regra de previdência para todos os brasileiros. E, ainda assim, vão ter que aumentar a idade de aposentadoria, porque a gente está vivendo mais, senão a conta simplesmente não fecha. O que acaba acontecendo é que, para o período da nossa vida, a gente tem duas coisas acontecendo. Primeiro, depois de aposentado, a gente vive mais, então o benefício é pago por mais tempo. E segundo, como o número de filhos por família cai, dei uma volta aqui no Hotmart, é um bom exemplo. Tá assim de mulher aqui. Se eu passasse aqui a 60 anos, provavelmente não ia ter tanto. O que significa isso? Quando a mulher entra para valer no mercado de trabalho, o que é fantástico, uma das características é muito simples. Não dá para ter, como as avós nossas tinham, 6, 7, 8, 14, filhos. 25 filhos. Qual é a mulher que consegue trabalhar o dia inteiro e cuidar de 25 filhos? Impossível. O número de filhos por família despenca. O que significa isso? Como na Previdência, no nosso modelo atual, a geração que trabalha hoje paga a aposentadoria da geração dos nossos pais. Sim. Na expectativa que a dos nossos filhos vai pagar a nossa. O problema é que o número de filhos é cada vez menor. Moral da história, gente, pirâmide invertida. Exatamente. A gente vai ter que trabalhar mais ou o sistema vai quebrar e vai ter uma geração que não vai receber, vai pagar e quando chegar a vez de receber, não vai receber porque nada. Uma das ideias que tem aí é da Previdência mudar para um modelo onde você paga a sua própria Previdência. Só que para fazer essa transição precisa de um caminhão de dinheiro que ninguém sabe direito de onde vem, né? Tem vários caminhos. Um possível caminho, por exemplo, podia ser usar o dinheiro do pré-sal ou privatização. Em 1994, quando teve um programa grande de privatização, se a gente lembrar de telecomunicações que aconteceu naquele momento, eu fiz um estudo para fazer essa transição. Estamos falando de um negócio que está fazendo 25 anos, ou seja, dava para ter resolvido isso lá atrás. Mandei para todos os congressistas, adivinha quantas respostas eu tive? Zero. Não teve um cara que sequer que se dignou a responder o que quer que seja. Então, não é que o problema é novo, só que ele só vai ficando mais grave e cada vez mais complicado. Muito bom. Eu acho que a gente pode passar para um próximo bloco aqui. E tem várias perguntas que chegaram pra gente através do Sparkle. Eu tô tentando. Eu acho que a sua situação bloco, mas não tá cara, fácil passar pro próximo bloco. Achou um aí, né? Inclusive você me deu uma ideia. Eu vou pegar de lado agora também.
E esse próximo bloco são perguntas... Tá, bicho, é isso aí, empreendedor. Na hora que complica, vem de lado. E esse próximo bloco são perguntas que a gente recebeu através do Sparkle. E eu vou passar para elas aqui, porque tem algumas bem interessantes. Deixa eu pegar aqui. Então vamos lá. A primeira é do @gimapere. Não sei o nome, mas o nome de usuário é esse. E pergunta aqui, Ricardo, como você avalia o cenário das instituições financeiras, especificamente o das cooperativas de crédito, nessa nova realidade, onde a cada dia surge uma nova fintech para abocanhar uma fatia do mercado? Bom, então vamos lá. Primeiro são as fintechs. As fintechs vão roubar mercado de todas as instituições hoje colocadas. No mercado financeiro hoje, a gente tem alguns tipos de instituições. Então o que você tem? Você tem bancos estrangeiros, que nos últimos anos diminuiu a quantidade no Brasil. O que a gente passou até ali é que cada vez tem menos banco estrangeiro, eles saíram. Segundo grupo são dos bancos estatais, que o governo atual já falou que vai diminuir a presença deles, tem o objetivo que haja uma devolução de quase 100 bilhões de capital do BNDES, Banco do Brasil, Caixa, o que significa que também vai diminuir a presença deles no mercado. O que sobrou são os bancos privados e as cooperativas de crédito, e aí entram as fintechs. Então, meu ponto é o seguinte, deixando as fintechs de lado, a participação das cooperativas de crédito no total do mercado brasileiro tem tudo para crescer. Aí vem a questão das fintechs. As fintechs provavelmente vão crescer muito mais do que os outros dois e vão roubar mercado de todos eles. E aí é que eu acho que vem a grande questão. Os bancos hoje e cooperativas de crédito que não vão perder o mercado, que vão crescer, são aqueles que vão ser capazes de fazer o que as fintechs estão fazendo. Ou seja, quem não conseguir melhorar a qualidade do serviço usando tecnologia para redução brutal de custo, esse cara vai dançar. Você tem que melhorar a experiência do usuário e reduzir custo. Os que conseguirem vão ficar. Mas isso não é só no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. Eu acho aliás, para o consumidor é ótimo. Porque uma das razões, por que o crédito no Brasil é tão caro? Porque a competição, tem várias razões, o custo básico de financiamento é muito caro, porque a taxa básica de juros é alta, porque o governo brasileiro deve demais, mas fundamentalmente falta competição aqui. E quanto mais competição tiver, mais baratos vão ficar os serviços, melhor a qualidade dos serviços e, por consequência, quem ganha é o consumidor, quem ganha é a economia como um todo. Pra fomentar essa... eu achei que você não ia ver isso, cara. Porque bicho, tava bugado, foi colocado errado aqui. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Se eu não tivesse visto essa, eu merecia perder, porque essa era a peça mais fácil pra tirar até agora. Então... Agora, olha isso aqui, cara. O negócio ficou mal feito, ó. Tem um fiozinho sustentando metade da torre. No mundo real é assim, de vez em quando o negócio tá mal feito, você tem que se virar. Vamos lá. Ixi, ainda sobre fintechs, né? Eu acho que a gente... Eu vou colocar o meu aqui, porque você vai derrubar dessa vez, é só pra gente ficar parecido. Tá quase, aqui, cara. Nossa, velho. A gente vive um momento onde até mesmo as instituições financeiras mais tradicionais, eu acho que elas podem se sentir um pouco ameaçadas. Porra, JP, era pra ter derrubado. Assim não era possível. Olha, bicho, eu não sei... francamente, o negócio é o seguinte, eu não sei como esse cara é no negócio, mas no Ginga ele é foda. Então, por exemplo, quando você... Eu tô falando do maior, sei lá, do maior conglomerado financeiro de todos, ou dos maiores, né? Quando você pega, por exemplo, as bandeiras de cartão, Visa, Master, etc., e tem todo esse movimento das carteiras móveis surgindo, né? Ou seja, de você ter uma carteira digital e transferir dinheiro de um lado para o outro e tudo mais. Uhum. Até esses caras podem ser ameaçados que estão dominando aí todo o comércio eletrônico há anos e anos. E não só o comércio eletrônico, né? O comércio, vamos dizer assim. Né? Então eu acho que é um momento bem curioso de a gente acompanhar. Mas eu acho que é exatamente isso. O exemplo que eu costumo dar olha o que o cara fez, velho. É o cara da... O exemplo que eu costumo dar é que o motorista de táxi achou que o negócio complicou para ele quando surgiu o Uber. Aí surge o carro autônomo. Só que essa realidade vai ser a realidade de absolutamente tudo. Sim. E aí é que é a questão de saber no que você pode se readaptar e no que simplesmente está na hora de mudar de negócio, fazer outra coisa. Perfeito. Isso muda em tudo. Vou dar um exemplo. Uma das maiores transportadoras no mundo, o que ela passou a fazer? Investir pesado em impressão 3D. Uma das empresas que... A Maersk. Por quê? Porque ela falou, esse meu mercado, com a impressão 3D, vai dançar. Já que vai acontecer, é melhor que eu ganhe o dinheiro
com impressão 3D? Precisa muito. A gente pega você pega os Emirados Árabes, que são reis do petróleo. No que eles estão investindo? Em tecnologia, porque o que eles acham, o que vai acontecer, o que eles querem ter, é exatamente não depender disso na hora que o petróleo não vai ser a parte mais importante. Enfim, tem que entender o que está acontecendo. O grande problema é brincar de avestruz, fazer de conta que, se eu fizer de conta que não está acontecendo comigo, vai estar tudo bem. Isso, opa, esqueci que é com uma mão só. Tá muito aqui. torto, cara, acho que você vai dançar agora. Não tão rápido. Não tão rápido. Isso é legal porque tem tanta mudança acontecendo agora, e acho que ninguém está a salvo, né, vamos dizer assim. E a consequência disso, eu acho que é uma coisa interessante, que é um mercado que eu gosto muito, o mercado que a gente trabalha, que é o mercado de educação. Você vai ter que estar constantemente se adaptando, consumindo informação atualizada, reagindo e preparar para aprender para sempre agora, né? Porque... Um dos focos meu no TED Talk que eu fiz foi exatamente esse. A gente viveu num mundo que eu chamo de mundo 1, 2, 3. No primeiro momento as pessoas estudam, no segundo momento elas trabalham, no terceiro momento elas estão aposentadas. Esse mundo morreu. Ele morreu porque a nossa vida útil aumentou, porque a conta de previdência aí não fecha mais, e a ideia de que você... no passado, que você tinha uma única carreira, você vai ter várias, 2, 3, 4, às vezes em paralelo, é o meu caso hoje. Quer dizer, então, para muita gente, eu sou jornalista, afinal de contas, eu estou na televisão, tenho uma coluna no rádio, uma coluna de jornal, então eu sou jornalista. Pela formação, eu sou economista. Eu tenho 3 empresas, então, sei lá, eu sou empreendedor, eu sou empresário. Eu sou o quê? Sou startupeiro, porque 2 delas são startups. Sei lá. E eu acho que eu não sou nada disso. Ou nada disso individualmente me define. Eu sou tudo isso. E eu acho que isso, para alguns vai ser em paralelo, como é o meu caso, para outros vai ser de forma serial. O cara hoje é cirurgião, verdade. No dia seguinte ele vai fazer, sei lá o quê, vai ser clown, vai ser o que ele tiver vontade, E eu acho que isso é legal, porque a maioria das pessoas se assusta com isso. Eu acho o contrário, acho um tesão você poder se reinventar e ser coisas diferentes. A única certeza que a gente tem hoje é que vai mudar tudo, né? Vamos para a próxima pergunta aqui. Israel Eringer perguntando: Ricardo, qual o principal desafio para o Brasil nos próximos 5 anos, nesse cenário econômico delicado que está se desenhando no mundo? Acho que a gente falou um pouco disso aqui. É equilibrar essa jenga toda aqui, porque o que acaba acontecendo é o seguinte: as coisas mudam muito rápido, as condições mudam, no meio do caminho tinha um microfone e... Bom, aqui vai o papel à direita, né? Cara, o cara tem uma boca que é brincadeira, hein? Vai cair. Nossa. Não, dessa vez. E o resultado disso aqui é que, no caso brasileiro, eu costumo brincar que o Brasil não é o cachorro. Infelizmente, a gente é o rabo do cachorro. Então, se o cachorro vai para um determinado lado, é difícil o rabo ir para um lado diferente. Como a economia mundial está dando sinais de piora, particularmente a economia americana, o que está acontecendo... eu achei que era nível amador, porra. E o que está acontecendo no meio do caminho é que a gente está precisando se reinventar, fazer diferente, e isso nunca é fácil. Não. Agora complicou. Agora complicou porque se você tivesse colocado no meio, eu conseguiria tirar essa aqui. Mas se o seu adversário ajudar pra você, ele não tá fazendo ele não tá fazendo o trabalho dele, é verdade. Vamos lá. Não, legal. Vamos passar para a próxima aqui, antes de eu tirar a minha próxima peça. Emerson Sante. Minha pergunta é: você acredita que 2019 será um bom ano para empreendimentos? Tenho 23 anos e pretendo empreender em um futuro próximo. Qual dica de ouro você me daria para me preparar para empreender? Bom, vamos lá. A primeira delas é: nunca espere todas as condições estar favoráveis para fazer alguma coisa, senão eu garanto uma coisa: você vai morrer antes de fazer o que quer que seja. Elas nunca estarão. A segunda, tenha flexibilidade para. Você tem o seu plano, prepara, faz, planeja, estuda, e tem a flexibilidade para acertá-lo e se for necessário. Em outras palavras, você precisa fazer algo que possa ser consertado se der errado. Porque uma das coisas que vai acontecer em qualquer plano de empreendedorismo no meio do caminho, coisas darão errado. Nunca elas acontecem exatamente como a gente planejou. Algumas às vezes são muito melhores até do que a gente planejou e outras vão pior. A grande questão é você conseguir manter tudo equilibradinho. Às vezes não parece fácil, às vezes parece que não tem a menor possibilidade, mas não, você acaba conseguindo. Ai, cara, agora acho que eu vou perder. Agora complicou mesmo. Isso acontece na vida e às vezes perde mesmo, às vezes não. Dá pra ganhar todas, né? Isso é não fato. Dá pra ganhar todas.
Cara, Aliás, tem aí uma outra dica. Se tudo que você estiver fazendo está dando certo, significa que você não está usando o suficiente. Você está pegando coisas aquém da tua capacidade. É só por isso que você está ganhando. Senão, você tem que quebrar a cara um pouco. eu falo que, principalmente startup, eu acho que isso é mais comum, mas meio que vale como uma regra geral, é calma e caos, né? Você tem que ter... Se não tiver caos suficiente, você não tá indo rápido quanto você poderia, mas você tem que ter calma pra achar o caminho ali no meio da confusão, que sempre vai existir. Entendi porque você era tão bom nisso aqui. Meu Deus. Entendi qual foi o seu treinamento. Cara, eu acho que já era. Eu acho que eu vou tentar... Nossa, cara. Complicou. Vou tentar essa aqui, porque acho que a menos... Ai, não. Vale isso? Arnaldo, vale isso? Se virem. Enquanto isso, eu vou ler na próxima pergunta. Ah, bacana. Marcelo Baltazar. Ricardo, acredita que 2019 seja um ano de investimentos fortes? Se por investimentos fortes você quer dizer entrada de investimento estrangeiro no Brasil, eu acredito Acho que vamos partir desse. O cenário... 2-0. 2-0 fora o baile. Se investimento estrangeiro forte, eu acho que sim. Se o mundo não passar por uma crise internacional grave, que o risco existe, eu acho que vai entrar muito dinheiro no Brasil. Uma das coisas que eu faço num dos negócios que eu tenho, que é a Rican Consultoria, é ajudar empresas estrangeiras que têm intenção de entrar no Brasil. E nos últimos anos, muita gente tinha interesse, mas falou, não, tá muito complicado, não vou puxar o gatilho agora, mas na hora que der uma melhoradinha, você me avisa. E basicamente para mim o sinal estão andando as reformas, vai chover dinheiro de gringo aqui, o que significa mais emprego, mais crescimento, mais oportunidade. E pra pessoa física, né? A pessoa comum, o cara não é um empreendedor, mas ele tá surfando, ele tá inserido nessa economia, nesse ambiente de transformação, novas políticas econômicas chegando e tal. O que é uma... seguro, não diria essa palavra seguro, mas o que seria uma possibilidade para ele alocar o dinheiro dele, ou investimento, ou fazer um portfólio? O que você poderia falar para essa pessoa? A primeira coisa que essa pessoa precisa entender do ponto de vista de investimento financeiro, a coisa mais importante que existe são os ciclos de investimento. O que significa isso? Nenhum investimento é sempre bom e nem sempre ruim. E quase sempre o investimento é bom quando todo mundo acha que ele é ruim, e ele é ruim quando todo mundo acha que ele é bom. Por quê? Porque quando todo mundo acha que ele é ruim, significa que todo mundo vendeu e o preço daquilo está lá embaixo. Deixa eu ser mais específico. Quando as pessoas ganharam mais dinheiro em bolsa ou em imóveis, foi quem investiu em 2002, quem investiu em 2009, é só quem investiu no caos. E diga-se de passagem, quem lê o meu livro, que eu vi que tem ali, onde eu cantava a bola, uma delas, falava, foi publicada há 2 anos, falava, vem uma recuperação aí e vem, e isso vai dar uma melhora dos ativos financeiros, particularmente esses dois, bolsa e ações. E ninguém acreditava. De lá para cá, a bolsa mais do que dobrou de valor. E esse é um processo que acontece todas as vezes, só que normalmente a nossa psicologia nos leva a fazer o contrário. É a história do Bitcoin. O Bitcoin foi fantástico, porque o Bitcoin surgiu há 10 anos, aliás, acabou de fazer 10 anos, ele custava $0,01, ninguém nem sabia o que era, quem é aquele japonês maluco, sei lá, por vários anos. Uns 5, 6 anos, começa a subir, vai subindo, enfim, mas ninguém queria saber, aí custava $10, custava 100, custava 1.000, nunca ninguém me perguntou a respeito de investimento em Bitcoin. No final de 2017, o Bitcoin estava valendo $20 mil, eu não conseguia andar na rua sem alguém me puxar pelo braço e falar, Ricardo, você não é o Ricardo Amorim, aquele cara do Marrato Connect? É o seguinte, o meu dentista, o motorista do Uber, o advogado, o meu primo, o cachorro, o papagaio, alguém investiu em Bitcoin e subiu muito. Eu tô pensando em vender o meu carro para colocar tudo em Bitcoin. O que você acha? A minha pergunta era sempre a mesma. Quando ele custava $10, você investiu? Ricardo, há 5 anos, aquilo era muito arriscado. Eu entendi. A $10 era muito arriscado. A 20 mil é um ótimo investimento. Ótimo. Gente, essa é a grande questão. E o ponto hoje, no caso dos ativos brasileiros, é que a gente está no meio do ciclo. O que significa isso? Acho que a bolsa vai subir mais, acho que o dólar... olhando para os próximos anos, vai cair mais, mas tem 2 pontos. O primeiro, se tiver uma crise internacional no meio do caminho, vai cair bastante, porque isso é outra coisa. Esses ativos, eles costumam subir de escada e eles descem de elevador. Só que você já perdeu se você está entrando hoje, uma grande parte do processo de alta. Sim. Então, hoje, os ativos brasileiros têm oportunidades,
Mas não é para cair matando. Não venda a casa, não venda o carro para colocar o dinheiro para fazer uma aposta dessa. Isso era para você ter feito e nem para abrir um negócio, né? Se você tem uma família, você não vai comprometer. Aí é que tá, no caso do teu negócio, eu acho que tem uma diferença importante. Você está colocando o teu negócio e o teu risco em algo que você tem algum controle. Você pode se dedicar mais, você pode ir atrás de outras possibilidades. Em coisas que você não tem controle, aí menos ainda. Eu recebo muito essa pergunta, né? Eu trabalho com isso há muitos anos, quero criar um negócio, mas eu não tenho dinheiro. Você acha que eu deveria me desfazer de algum bem? Cara, e eu acho que aí a pessoa tem que se preparar para fazer uma transição de ter uma carreira, ser um funcionário em algum lugar, um servidor público, para ter um negócio, porque... Eu concordo com você, mas é paradoxal, em algumas situações o inverso funciona melhor, que é esse senso de não ter opção força o cara a realmente entrar de cabeça. E no outro caso, ele fala, não, eu tenho um colchão, eu consigo levar. Se der certo, deu. Se não der, não deu. O cara não vai de cabeça e não dá certo só porque ele não foi de cabeça. Não porque não daria. É uma estratégia de exército, né? Daquela história, o cara queima a ponte atrás, porque como ele não pode voltar, a consequência disso aqui é que aí o cara vai com tudo. Vai do tamanho do risco que ele quer correr pra ele e pra família dele, no caso. Acho que o que eu diria é... sozinho, acho que é mais simples. Você matou. Exatamente o que eu diria. Se for pra ele, vai. Se tiver mais gente embutida, é mais difícil. Até porque não necessariamente você vai ter o apoio dessas pessoas na hora do risco. E aí fica mais complicado. Acho que a dificuldade da questão é justamente essa, quando tem mais gente envolvida. Quando eu comecei a empreender, meu nível de comprometimento com o que eu já tinha era muito baixo. Então era mais mas simples. Isso, JP, explica porque há vários casos de startups de sucesso de gente muito jovem. Porque basicamente o cara não tem nada a perder, ele não tem risco. Se der certo, deu. Se não der, no pior das hipóteses, você vai aprender um montão de coisa. Exato. Se bem que uma das coisas que a maior parte das pessoas não sabem é que a maior parte porque as mais famosas são de casos de gente realmente muito jovem, mas a maior parte das startups que tem sucesso é de gente na faixa de 40, 45 anos. Claro, porque a experiência conta muito também. Exatamente. Por outro lado, muito mais velho que isso, o cara já não tem a energia que uma startup vai requerer com toda certeza. Esse cara de 40 anos, provavelmente ele vai começar de uma forma mais estruturada e ele já tem o colchão, porque ele já construiu isso na carreira dele. Exatamente. Agora, o jovem, ele não tem nada. Ou ele vai jogar tudo pro alto ali, correr o máximo de risco e, enfim, se quebrar todo e tentar de novo depois, ou ele vai ter que esperar construir essa segurança, caso ele seja um cara menos e uma das coisas, a parte legal do cara jovem é a coragem que ele tem. A parte mais complicada é que, como normalmente ele viveu menos ciclos de altos e baixos, ele não entende risco tão bem quanto às vezes é necessário para conseguir entender quando, enfim, determinadas guinadas são necessárias. Sem dúvida tem mais risco quando você é mais jovem, porque você tem menos experiência, capacidade de avaliar. Vamos para a próxima pergunta. Augusto Barros. Ricardo, o que você acreditava que nunca faria e agora não deixaria mais de fazer? Acho que é uma coisa mais pessoal. Poxa, que pergunta legal. Olha, eu vou te dizer o que eu não deixaria de fazer e vamos ver se me ocorre uma que eu acreditava que eu nunca faria. Primeiro, eu fui um cara que, por muito tempo, achava que quanto menos tempo eu dormisse, melhor, porque eu dava mais tempo para as outras coisas. Tá aí, eu não acreditava nunca que eu quisesse agora me organizar para passar 9 horas na cama em média por dia, e se não passar pelo menos 8 eu fico, não dormia tanto quanto eu gostaria. Essa definitivamente mudou. Outra coisa que eu passei que eu incluí na minha rotina é andar para pensar. Andar junto à natureza. Sou apaixonado por natureza, sou agitado, o que me atrapalha um pouco no Jenga, mas enfim. E o resultado disso aqui é que eu passei toda a decisão importante que eu tenho que tomar, é tomada no meu escritório, que é o Parque do Ibirapuera. Basicamente eu vou andar e aí minha cabeça funciona melhor junto com a natureza. Mas eu sempre gostei de natureza, só não achei que eu ia transformar isso num processo, que hoje pra mim é. Eu nunca imaginei que eu ia perder 2 partidas de Jenga pro JP. Isso eu de fato nunca imaginei. Calma, mas que ainda não chegamos no final. Pode ser 3. Não, mas eu sei que no final eu acabo sempre ganhando. Eu sou palmeirense, então eu sou um eterno otimista. Tá certo. Gustavo Meirelles. Oi, Ricardo e Hotmart. Minha pergunta é: empreender hoje no Brasil é muito difícil. O que falta para mais empreendedores conseguirem sucesso?
Acho que várias coisas. A primeira delas é melhora do ambiente. Então, o que significa isso? Taxa de juros, conseguir dinheiro no Brasil é muito caro, isso dificulta. O ambiente de negócio é muito burocrático, então as empresas deviam estar focando no negócio e estão focando em ter que preencher papel, isso precisa mudar. Então, tem que ter uma mudança, tem várias mudanças, essas todas, que não dependem do empreendedor. Aliás, o governo brasileiro tem a obrigação de tratar de todas essas questões e aí, por outro lado, nós da iniciativa privada precisamos cobrar isso deles. Agora, tem todo o lado que depende do empreendedor, e aí a gente já tocou alguns pontos. Ele precisa se preparar, não adianta, coragem é importante, mas coragem sem preparação é legal, subir de cima da montanha, vou pular, talvez valesse a pena colocar o paraquedas. Coragem sem preparação é imprudência. Exatamente, é querer morrer, isso é bobagem. Então, é isso, é saber se preparar. E terceiro, principalmente, é se cercar das pessoas que complementam o que você não tem. O resultado disso aqui é que eu deveria me cercar de um cara que é o meu jogador de Jenga Tabajara, que anda comigo aqui e joga pra mim. É que eu tô treinando em casa, tô treinando. Claramente... Sabe, perder de um cara que não tem filho é uma vergonha. Mas enfim. Então é isso, é se cercar de gente que complementa você com aquilo que você não tem. Muito bom. Fabiana pergunta o seguinte: como você enxerga o mercado de produtos digitais e quais oportunidades ele oferece para quem quer empreender? Eu acho que ele é gigante, acho que o mundo digital, em geral, oferece oportunidades maiores e mais fáceis do que o mundo físico para quem quer começar alguma coisa nova, e principalmente que não tem muito capital, porque os custos de entrada são muito mais baixos. Por outro lado, exatamente porque o custo de entrada é muito mais baixo, o único diferencial que você tem que mantenha uma vantagem competitiva é a qualidade do teu produto. O que significa que não basta você começar com um bom produto, mas vai ter que melhorar sempre, porque vai ter sempre gente nova entrando e, eventualmente, gente nova que está fazendo alguma coisa melhor do que o que você fazia antes. Então, é um mercado mais fácil para entrar, por outro lado, é mais fácil para alguém passar por cima de você, se você não continuar constantemente melhorando o que você faz. E é um mercado que muda muito mais rápido que um mercado tradicional, físico, offline, coisa do tipo. Então, a sua disponibilidade em estar se atualizando e testando coisas novas tem que ser bem maior. Eu trocaria disponibilidade por obrigação. Obrigação, verdade. Francisco Campos. Ricardo, nos últimos anos, muitos brasileiros decidiram investir em seus próprios negócios, mas de cada 10 negócios abertos no Brasil, 6 fecham antes de completar 5 anos. Como reverter esse quadro? Primeira coisa é o Brasil crescendo mais. Esse dado, no auge do crescimento brasileiro, no período entre 2004 e 2008, eram 4. Então, 2 desses passaram a viver só porque o ambiente macroeconômico estava ajudando mais em vez de atrapalhar. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é tornando fazer negócio no Brasil mais fácil, acabando com burocracia. O terceiro, reduzindo carga tributária. E para reduzir carga tributária, a gente precisa primeiro reduzir o que o governo gasta. É por isso que a reforma da Previdência é tão importante. Se a gente fizer isso tudo e melhorar a educação, que vai melhorar, por consequência, a qualificação do empreendedor, isso despenca. Agora, ainda assim, muita empresa não vai dar certo. Por quê? Porque a única forma de criar coisas novas bacanas é arriscando, e alguma parte disso não vai dar certo. E acho que você tem que saber isso também, né? E às vezes, o que eu vejo muito também é a pessoa que começa um negócio e desiste muito cedo dele, né? Ela tenta ali, caiu 1, 2 vezes, já fala, acho que isso aqui não tem salvação. E quando, na verdade, o negócio pode demorar 1, 2 anos, é claro que vai depender de muitas condições do que está passando na sua vida, mas pode demorar 1, 2 anos até realmente decolar, até você descobrir o que faz sentido na cabeça do seu consumidor, ajustar a mensagem, ajustar o produto, e isso leva tempo, leva experiência, muito teste, né? E muita gente desiste antes. Acho que existe uma certa ansiedade em fazer dar certo, quando, na verdade, não é bem assim que funcionam as coisas. E na cultura latina tem uma estigmatização do fracasso, que é uma bobagem. Eu costumo dizer, eu adoro esporte, já fiz de tudo um pouco, eu falo, fracasso não existe, existe o não ainda. Você não conseguiu ainda, eu ainda não ganhei do JP no Jenga, mas ainda. Exatamente, eu acho que uma das características aí que mais faz diferença pro empreendedor, e eu tô falando muito empreendedores assim que estão num tipo de negócio que tem um nível de incerteza mais alto, como uma startup, por exemplo, ele saber gerenciar a frustração dele, porque Perfeito.
o tempo inteiro ele vai estar errando e as coisas vão estar dando errado e ele vai ter que controlar aquilo com a motivação que ele tem para continuar tentando e a expectativa que ele tem daquilo dar certo. Eu acho que no caso de você que é um esportista até hoje, eu não sou esportista, mas eu sou gamer, eu gosto de jogar. E eu sei que quando eu sentar na frente do computador, eu jogo jogos competitivos, né? Então quando eu sentar na frente do computador, eu sei que eu vou ganhar, eu sei que eu vou perder. E toda vez que eu perco, é uma frustração que eu tenho que superar e tem que ver onde eu errei pra eu melhorar e ganhar o próximo jogo e tal. Então, ao longo da vida, você perdendo pra caramba te ajuda a resolver esse problema. Mas hoje, eu acho que as pessoas têm menos apetite pra perder ou não enxergam tanto valor no erro mesmo. Eu acho que você tocou num dos pontos mais valiosos. Se você quiser algo, a melhor coisa que você pode ensinar ao seu filho, não importa se ele vai ser empreendedor, se ele vai ser esportista, se ele vai ser artista, o que é aprender a lidar com a frustração. Porque essa capacidade, saber lidar com a frustração, significa não largar antes da hora, que é o que você estava falando. E a partir daí, essas são as pessoas, você falou de esporte, nos esportes que eu fiz, as pessoas que chegaram lá, em nenhum dos esportes que eu fiz competitivo, a sério, cheguei a treinar fora do Brasil, enfim, eram os mais talentosos. Era gente que tinha algum talento, sim, mas que basicamente teve um comprometimento que outros, mais talentosos que eles, se você me perguntasse, em todos os casos, os que eu vi no começo que iam explodir, nenhum deles explodiu. Porque eles tinham tanto talento que no começo eles ganhavam sem fazer força. E eles não aprenderam nem a perder e nem a fazer força. Resultado? Ficaram no meio do caminho. Fica no meio do caminho. Vamos lá. Chegando aqui no final das perguntas, Lucas Gomes pergunta o seguinte: quais as principais causas que continuam quebrando as empresas? Eu acho que falou bastante disso aqui já, né? Eu acho que são várias. São a incapacidade do empreendedor seguir no caminho, falta de preparação dele, às vezes uma grande ilusão, acho que a maior ilusão do empreendedorismo é que vai ser fácil. Eu acho que eu posso contar a minha expectativa quando eu montei a primeira empresa, que é a Rican, que está com 10 anos agora. E eu montei na época, eu tinha uma carreira em mercado corporativo, mercado financeiro. Eu montei com 3 expectativas na época. Das 3, só uma virou verdade. Eu queria ganhar mais ou menos a mesma coisa do que eu ganhava, eu queria trabalhar menos e eu queria me divertir mais no que eu estava fazendo. A única que virou verdade é a parte do me divertir mais. Eu faço coisas que eu gosto muito mais, trabalho com os clientes que eu gosto, essa é uma das vantagens, você pode escolher os teus clientes. E, por outro lado, eu trabalho muito mais e não menos do que eu trabalhava antes. A compensação boa é que eu achava que o meu objetivo era ganhar a mesma coisa e o financeiro foi muito melhor do que eu imaginava. Então, a soma, para mim, foi extremamente positiva, porque como eu gosto do que eu faço, o fato de eu trabalhar mais não é um grande problema, exato. Aliás, não é problema nenhum, e ainda por cima veio com um financeiro bacana. Então, o resultado disso tudo é que depende de cada um. Eu acho que muita gente pensa, quando tá começando, vai abrir a primeira empresa, pensa isso, eu quero trabalhar mais tranquilo, não quero ter chefe. E aí, quando você entende que, igual nós, por exemplo, a gente tem mais de 5 milhões de usuários, então eu entendo que eu tenho 5 milhões de chefes, a coisa muda de figura. E primeiro, no início do negócio, cara, trabalhar 10, 12, 14, 18 horas por dia é o mínimo ali para você ter alguma chance de competir num mercado como que a gente tem hoje. Então, aí já vem a primeira frustração. E aí já tem que ver quem vai superar isso ou não, né? Então, ainda nessa linha, Ricardo, desse tipo de pergunta, né? Hoje a gente a gente falou de fintech, mas tem muitos tipos de startup, edtech, enfim, tem muitos tipos de startup surgindo no Brasil, né? É um ecossistema crescente e muitas delas vão fora do Brasil para captar investimento, para conseguir sair do lugar, porque querendo ou não, é um negócio de... Quando você está falando de tecnologia, você está falando de um negócio de extrema incerteza, né? Porém, o risco-recompensa ali, ele se paga em algum momento se a coisa funcionar, mas precisa de capital no início, alguns mais intensivamente do que outros, e esse capital muitas vezes é encontrado mais fora do Brasil. Você vai no Vale do Silício, você vai na Europa, Middle East, etc., Sim. Você consegue, às vezes, encontrar capital muito mais disponível do que aqui. Mas a gente estava até conversando na hora do almoço que não necessariamente essa janela de oportunidade para você captar dinheiro fora, nem só fora, né? Captar dinheiro, ponto, né? Pode estar
se fechando e ficando mais complicado por questões aí já macroeconômicas mundiais, não só do Brasil, né? Não, isso é importante as pessoas entenderem, porque nos últimos anos houve muita disponibilidade de capital para investimento em startups, desde investidor anjo até venture capital, enfim, e mesmo lançamentos de ações no Brasil ou no exterior. Isso não é sempre verdade. Isso foi verdade por uma conjuntura em que a taxa de juros mundial foi muito baixa por muito tempo, somada com ótimos desenvolvimentos tecnológicos, bons resultados de grandes partes dessas empresas. Só que a gente já está vendo alguns sinais dessa maré mudando. Quer dizer, algumas das empresas de tecnologia já não estão dando resultados mais tão bons quanto vinham dando até agora. A taxa de juros sobe nos Estados Unidos e vai subir mais, porque quando que o juros sobe? Quando a inflação sobe. A inflação já está subindo nos Estados Unidos e vai subir mais. Porque a taxa de desemprego nos Estados Unidos hoje é a mais baixa dos últimos 49 anos. Quando o desemprego fica muito baixo, só tem um jeito de você trazer alguém. Você não pode pegar mais alguém que não está trabalhando. Você tem que pegar alguém do concorrente. Vai ter que pagar mais. Por um preço mais alto. Os salários sobem. E quando os salários sobem, acontece duas coisas. Num primeiro momento, esse cara que agora ganha mais, tem mais dinheiro no bolso. Isso é bom. Isso aumenta as vendas das empresas. Isso ajudou a economia brasileira, americana a crescer mais no ano passado. Só que num segundo momento acontece o seguinte, peraí. Então, meu custo de produzir aumentou, porque o salário do cara subiu mais do que a produtividade. Em segundo lugar, aí vem as políticas econômicas do governo Trump, que pioraram isso aqui. A primeira é contra a imigração, porque as empresas americanas teriam uma outra possibilidade. Traz alguém de fora dos Estados Unidos para trabalhar. Não dá, porque eles fecharam a porta para os imigrantes. E para piorar, ainda assim não precisaria ter inflação, porque se eu estou tendo um custo de produção maior, mas eu não posso aumentar o preço, porque se eu aumentar eu não vou vender, porque meu competidor está vendendo mais barato, eu não aumento. Só que aí entra a guerra comercial, que ele faz com que o produto chinês chegue mais caro, então o preço do meu competidor aumentou, meu custo aumentou, aí a inflação vai subir mesmo, o que significa que os juros vão subir, e aí basicamente significa que essa disponibilidade de capital vai secar. E que, querendo ou não, a imigração foi a base da economia dos Estados Unidos durante muito tempo, né? Você pega ali, desde a fundação, né, dos Estados Unidos, mas desde você pegar a Califórnia, por exemplo... da sociedade americana, né? Sim. Você pegar a Califórnia, por exemplo, o PIB da Califórnia é maior do que muitos países aí, a maioria dos países, do que quase todos. O Brasil. Exatamente. E se você olhar ali a população da Califórnia, tem tanta gente de fora... Não precisa muito. As empresas americanas, eu não vou lembrar o número exato, mas se eu não me engano, algo como 70% das empresas que hoje estão no S&P 500, das 500 maiores da Bolsa Americana, foram fundadas ou por imigrantes ou por filhos de imigrantes. 70% você falou? Eu não tenho certeza. Se não for 70, é 60. É um número dessa ordem de grandeza. Eu não me lembro o número exato. Isso aqui significa duas coisas. Bicho. A importância da persistência e principalmente que o JP é um cavaleiro e ele falou, eu não vou deixar o Ricardo sair daqui perdendo as 3. Bom, acho que eu vou aproveitar, a gente fez várias perguntas aqui. Vamos encerrando. A ideia aqui, Ricardo, bom, enfim, eu perdi uma aqui só pra, né? Enfim, não quero deixar o convidado chateado. Claro, faz bem. Mas a ideia é que no Senão final do ano... Ninguém vem exatamente. A ideia é que no final do ano a gente veja aí quem foi o convidado que me fez perder mais rápido. E aí nós vamos... combinar um prêmio bem legal. Muito bacana, espero que seja eu. Me fez lembrar de uma frase que eu ouvi do George Bush, o pai, o que faleceu recentemente, quando foi presidente. Ele falava o seguinte, que quando ele deixou de ser presidente americano, por alguma razão muito estranha, ele passou a perder muito nas partidas de golfe, que na época da presidência ele ganhava tudo. Eu não consigo saber porquê, mas eu acho que é por aí o esquema. Tá certo. Obrigado, Ricardo. Foi um prazer grande. Valeu. E espero que você volte aí, ainda esse ano, quem sabe. Eu também, assim espero. Valeu, gente. Valeu.